Começa aí. Boa noite. Boa noite. Então, me apresentar, né, para quem não me conhece, alguns me conhecem aqui da comunidade, mas da pastoral familiar e da paróquia, talvez algumas pessoas não me conheçam aqui. Eu me chamo Renato, sou casado, vai fazer 15 anos com a Alessandra, agora esse ano, né, em outubro. Nós temos 3 filhos, tem um que já foi para o céu, né? Mas eu tenho a Maria Clara que tem 13 anos e o Fabrício que tem 11 anos, né? E a gente teve um aborto espontâneo ano passado e acabamos perdendo um filho, mas também uma criança que não pode ser desconsiderada, né? Então, a gente tem 3 filhos, a gente participa da comunidade católica Sagrada Família, nós somos membros consagrados lá. Esse ano a gente fez a nossa consagração a Deus no carisma Sagrada Família. E então hoje a gente vai falar um tema muito importante, que é sobre a educação dos filhos, né? É um tema que é muito atual, sempre foi, e é um tema bastante dinâmico, e a gente percebe quanto nós temos que melhorar na criação dos nossos filhos. Tem que me apresentar, né? Eu sou a Alessandra, né? Sou casada com o Renato, já falou. Sou psicóloga também. Eu atendo aqui na paróquia às quartas-feiras de manhã e também no consultório, meu consultório no particular. Bom, então sobre a educação dos filhos, né? Vamos começar a falar. A igreja sempre falou, né? Pela própria escritura, na palavra de Deus e no magistério da igreja, sempre está falando sobre a paternidade e a maternidade, né? A responsabilidade dos pais em relação à criação dos filhos. Que os pais são os que têm o direito e o dever sobre a educação dos filhos. E isso não pode ser transferido para ninguém. É um direito do pai, mas é uma obrigação, é um dever do pai tratar a criação dos filhos, é responsabilidade do pai. Não pode transferir a educação dos filhos para a catequista, para o professor, ou para o avô, ou por um padrinho. Não, são os pais, o pai e a mãe que têm a responsabilidade sobre a criação dos filhos. É claro que essas pessoas vão ajudar, vão colaborar. A catequista vai colaborar a ensinar a fé, os avós vão colaborar, o padrinho vai colaborar, todos vão colaborar, mas a responsabilidade sobre a criação dos filhos é dos pais. Isso está bem claro em todo o magistério da igreja, vem falando para a gente nesse sentido. Então, muitas vezes a gente vê hoje os pais não assumindo realmente essa postura em relação à educação dos filhos. Então, assim, os pais têm que realmente não só gerar os filhos, mas gerar os filhos e educá-los. Então, é uma tarefa, eu digo até, é a principal tarefa dos pais. Muito mais do que a vida profissional, mais do que a vida social, a vida comunitária até, é a missão em casa, na criação dos filhos, na educação dos filhos. Então os pais têm que tomar essa responsabilidade para si, não pode delegar para terceiros. E a gente percebe que o mundo está num caminho que muitos pais aí estão desatentos a isso. Entendeu? Muitos pais estão desatentos a isso. E assim, e como começa a educação das crianças, dos filhos? Primeiro, a base de tudo isso é o matrimônio. Se o matrimônio vai bem, os pais se dão bem, a relação matrimonial vai bem, já é o primeiro passo. Flui bem. Começa a fluir melhor a educação dos filhos. Se os pais já não se dão bem, um vai para um lado, o outro vai para o outro, os dois, por exemplo, não têm a mesma fé, já é uma dificuldade muito grande, né, para educar os filhos. Imagine se um pai é cristão, o outro é espírita ou muçulmano, então aí já começa a ter uma divergência grande. Começar a falar só da questão da fé, né? Só a questão da fé. Mas assim,
o relacionamento dos pais, a amizade dos pais, a cumplicidade, o companheirismo, tudo isso já começa a ser a base da educação dos filhos. Se os pais se dão bem, se respeitam, são fiéis um para com o outro, um respeita o outro, as crianças vão estar em casa vendo isso, vão estar lá em casa, ó, realmente aí tem uma família que me dá o apoio, então a criança vai se sentir amparada para poder dar os passos na vida. Então, assim, a base é o relacionamento conjugal. Então, o relacionamento conjugal é muito importante nesse sentido. E assim também, algo que é muito importante é a gente saber a diferença do papel da mãe e do papel do pai dentro da educação dos filhos. O que é o papel da mãe? A mãe, ela é muito mais o afeto, o amor, o carinho, a ternura, é muito mais a emoção, né? Que é o papel da mulher. E o papel do homem é aquele que vai lançar o filho, é aquele que vai gerar o filho nas suas virtudes, no discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então isso também, às vezes, pode gerar uma dificuldade, porque a tendência da mãe é querer segurar, e o pai é aquele que lança, é aquele que, como flecha, ele vai lançar o filho no mundo, é aquele que vai apoiar, que vai acreditar, vai falar, não, você consegue. Ele vai ensinar uma matemática para o filho não está entendendo, então o pai é aquele que vai, você consegue, vai mesmo, tenta mais uma vez, você foi mal nessa prova, mas tem chance, tem outra, lança o filho adolescente, ele vai lançar para o mundo, porque geralmente a mãe ela tem essa tendência a proteger. Então esse equilíbrio entre o pai e a mãe, cada um assumindo o seu papel, é que vai gerar um indivíduo saudável. É esse equilíbrio, que faz. E hoje, o que a gente vê? A gente vê na nossa sociedade papéis invertidos. Muitas vezes mulheres que estão tomando o lugar dos pais e pais que às vezes tomam o lugar da mulher. E aí o que acontece? A gente começa a criar, a gerar indivíduos confusos na sociedade, porque a gente precisa, todos nós precisamos de uma figura masculina, às vezes pode não ser um pai biológico, mas que seja um avô, um tio, mas a figura masculina é importante, e a figura materna, a figura da mulher, para que cada um, assumindo o seu papel com responsabilidade, gere esse equilíbrio que vai fazer com que a criança, o adolescente, ele vá, mesmo o jovem adulto, ele consiga se lançar, consiga caminhar com as próprias pernas. E assim, a educação, ela é baseada em critérios, valores, né? Então assim, quais são os valores que a gente passa para os nossos filhos, né? A gente se baseia em que valores? Os nossos valores que a gente tem que apresentar para os nossos filhos, nós somos cristãos, católicos, mas os valores que a gente tem que apresentar são valores verdadeiros, valores bons e valores objetivos. A gente tem que basear a nossa educação toda em alguns valores. Então a gente vai se basear numa fé cristã, uma fé católica, né? A gente vai ensinar a doutrina da fé para os nossos filhos. E por aí vai a moral, os bons costumes. E assim, a gente vê hoje em dia, né, que tem vários tipos de educação. Tem pais que a gente vê que deixa a vida me levar, são omissos, deixa os filhos aí seguir o caminho que quer, não se atentam para intervir na educação, e os filhos vão crescendo na idade, e os pais acham que tá tudo bem, vai chegar lá na frente, ele vai decidir o que vai fazer, vai escolher a sua fé. Mas assim, é uma opção que ele já fez. Se ele abre mão de conduzir essa educação, ele já escolheu. Lá na frente, alguém vai entrar no lugar dele. Então, você vê hoje, né? Basta você andar um pouquinho aqui em São Paulo, você vê
parece que pais nem observam o seu filho, fica correndo para lá, para cá, não tem modos. Então é um tipo de pai que tem hoje na sociedade, né? Que a gente vê muito por aí. Em restaurante, por exemplo, você vai lá e vê filhos ali jogados ali, tudo esparramado. Então são pais assim realmente omissos, né? Tem outros pais também que, por achar também que vem na igreja, tem uma fé, vai à missa, tá dando já bom exemplo. Então o testemunho sempre é muito bom para os filhos. Mas assim, importante, né? Mas será realmente que nós somos bons exemplos para os nossos filhos? Será que assim, só o testemunho é capaz de educar? Só o nosso vir à missa? Só o nosso ler uma palavra de Deus, ler um bom livro? Será que só isso vai garantir uma boa educação? Né? Então, a gente vê também que não é só isso também. A gente não pode também supervalorizar o exemplo. E às vezes a gente acha que nós somos exemplos e a gente muitas vezes tem que melhorar muita coisa. Mesmo vindo na igreja, caminhando, a gente tem que perceber que a gente tem que melhorar muita coisa em relação à educação dos filhos. Porque assim, a educação consiste no quê? A educação dos nossos filhos consiste assim em a gente fazer com que eles discerna. Fazer com que eles possam discernir mais tarde, né? Entre o bem e o mal. Eles vão ter que chegar lá na frente e eles vão saber discernir. Isso é bom, isso é ruim, isso é moral, isso não é moral. Então a gente tem que conduzi-los de uma forma que eles possam tomar a decisão sozinho, discernir, isso aqui não é muito bom, isso aqui é. E muitas vezes a gente não é atento a isso. A gente deixa, mesmo vindo na igreja, mesmo tentando de alguma forma ou outra, sendo um bom exemplo, a gente não leva eles a refletir sobre isso, a pensar sobre isso, a gente acaba não levando. Então o que a gente tem que fazer? A nossa educação tem que levá-los a ter essa reflexão. Isso aqui não é bom, isso aqui é bom. Então a gente tem que levá-los a eles a refletir, a reflexão, né? Então assim, a gente muitas vezes não é atento a isso. A gente deixa passar muito tempo e vê, eles já cresceram bastante. E isso começa lá na infância e vai seguindo, né? Então assim, a gente tem que, muitas vezes a gente percebe também, por exemplo, na relação ali da família ali, por exemplo, o que a gente conversa com os nossos filhos na hora do almoço lá, por exemplo? Na hora do jantar, o que a gente conversa com eles? Qual que é o entretenimento que a gente tem com eles? Onde que a gente leva eles para sair? Onde que a gente costuma levá-los? Qual que é o hobby que eu tenho com meu filho? Então a gente tem que pensar um pouco nisso também. Porque isso que o Renato está falando, de levá-los a discernir, é o quê? Hoje a gente vê que está tudo muito passivo, né? As crianças, os jovens, é tudo muito passivo, eles não têm, parece que, sentido. Fica ali ou em frente num computador, ou em frente a um videogame, ou com celular, assistindo as aulas das famosas séries. Então o que a gente discutia e preparando essa pregação é isso. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos se tornem ativos. Mas como também? Não adianta só a gente chegar e falar, a partir de hoje não vai mais jogar o videogame, não vai mais ver série, não vai mais isso, não vai... Não é assim. A gente tem que dar também subsídios, dar também instrumentos. Então, por exemplo, hoje o que a gente faz? A gente vai passear, vamos para um shopping, é passivo, fica lá, então a gente tem que inverter, fazer viagens legais, que eles, né, estimulem, fazer assim, uma trilha, fazer um rapel, fazer jogo de dificuldade que o jovem gosta, ou ali na mesa, na hora do jantar, fazer brincadeira, depois da janta fazer um stop, fazer um jogo de desafio. Isso vai fazer com que o jovem saia
passividade e queira dar passos, né? Questionar, mostrar para os jovens qual que é a sua meta, o que você pensa estar fazendo daqui 1 ano, daqui 2 anos, você tem algum sonho, meu filho, minha filha, você tem alguma noção do que você quer ser? Então assim, mesmo, e o que é muito importante é que a gente tem que entender que cada filho tem uma faixa etária, cada filho está num período de desenvolvimento e nós pais, nós temos que entrar no mundo dos nossos filhos. Então, por exemplo, nós temos lá em casa o Fabrício de 11 e a Maria Clara vai fazer 14 agora em setembro. Existe uma diferença. Então, nós temos que entrar no mundo da Maria Clara, de 14 anos, e também do Fabrício, de 11. Quem tem filhos menores tem que entrar. O que um filho de 3 anos, qual que é essa fase de desenvolvimento? O que uma criança de 3 anos é capaz de fazer? Nós temos que ter esse entendimento, nós pais. E não precisamos ser psicólogos para isso, porque a gente tem uma noção. Nós sabemos o que uma criança de 3 anos vai entender, o que eu posso esperar dela, o que ela já pode fazer, guardar os brinquedos, né? Colocar a roupa no lugar, enfim. E cada fase tem os seus próprios objetivos, aonde que ele pode chegar e o que ele já pode fazer. E é aí que a gente entra como pai e mãe. Porque não adianta eu e o Renato chegarmos lá em casa e falar, ó, é assim, é assado, é assado. O Fabrício vai acolher de um jeito. A Maria Clara, com o temperamento dela, com a personalidade dela, vai acolher de outro. Então nós temos que ficar muito atentos a isso. A que fase os nossos filhos estão, qual que é o temperamento dos nossos filhos, para a gente poder agir, educar e atingir, porque senão a gente não vai conseguir. A gente vai ficar falando e aquilo não vai tocar no coração, não vai entrar no coração. É que nem ela falou, né? A gente tem que procurar ter o nosso entretenimento com os nossos filhos, assim, tentar fazer com que eles saiam da passividade. Muitas vezes assim, vamos passear aqui em São Paulo, vai no shopping, vai no cinema. Não tem nada mal ir no shopping, no cinema. Mas assim, fazer algo mais. Mesmo no cinema ou assim um filme em casa com os nossos filhos, será que tem uma cena lá, eu falo com ele, comento alguma coisa com ele que leva ele a refletir em alguma coisa assim que vai ser útil para ele, ou eu só fico passivo lá? Entendeu? Então assim, eu tenho que levá-lo a ter uma reflexão das atividades que ele faz, para ele começar a pensar, né? Começar a ter esse discernimento, porque assim, nós temos que fazer com que nossos filhos consigam tomar decisões. Nosso objetivo é esse, quando eles vão chegar lá nos 14, 13 anos, eles vão começar a tomar decisão toda hora, e a vida inteira vai. Então a gente tem que levá-los a isso, a essa maturidade de estar diante de uma situação e começar, é claro, tomar decisões mais simples, mas aos poucos vai ficando mais importante as decisões, né? Porque assim, dos 10 para os 20 passa muito rápido. E assim, a gente tem que levá-los a essa reflexão e a gente tem que estar atentos a isso. Eu percebo que hoje em dia poucos pais estão atentos a isso. Deixa a vida passar e acha que simplesmente por trazer aqui na igreja e tem a catequese e acaba deixando e quando você vê já foi. Porque isso, gente, é algo que a gente constrói. Isso não vai vir por osmose, isso é algo que a gente constrói. E aí também que eu vejo, que nós conversávamos muito, que é onde entra também a graça de Deus, que é onde a gente conta, né, o modelo, Sagrada Família, esses nossos queridos, os santos, Luiz, Zé e Maria, tão bem souberam educar as suas 5 filhas, porque vamos assim, ser bem honestos, bem francos. O Renato, por exemplo, eu, como falei, eu tenho consultório, eu vou 2 vezes por semana no consultório e uma aqui na paróquia de manhã, então eu tenho mais tempo, mais disponibilidade para ficar com as crianças. O Renato trabalha o dia inteiro, ele chega à noite, então assim,
Às vezes ele chega às 7h40, 8 horas, por aí, é o horário. E aí ele tem que chegar, tem que jantar, dar uma respirada e ele precisa arrumar força para estudar com o Fabrício, estudar com a Maria Clara, às vezes assiste um futebol com o Fabrício. Então assim, tem dias que ele não está afim de fazer isso, que ele está cansado, ele teve um dia estressado no banco. Aí o que acontece? Aí entra a graça de Deus, no dom da paternidade que ele recebeu. Aí ele se doa para o Fabrício, se doa para Maria Clara e consegue realizar. A mesma coisa comigo, nós temos temperamentos diferentes, eu e o Renato. Eu sou mais explosiva, eu já sou mais de gritar lá em casa com as crianças, o Renato é mais passivo. Eu falo que ele me traz o equilíbrio. E essa complementariedade é verdadeira, existe em todos os casais. Então, às vezes, eu também, quando eu estou nervosa, estressada, aquele dia mais corrido, às vezes com dificuldade, porque precisei fazer as minhas tarefas diárias da casa, de dona de casa, eu não vou falar aqui que eu amo de paixão. Eu adoro ver a minha casa arrumada, tudo no lugar, eu gosto, mas isso me custa também. Eu tenho uma pessoa que vai lá uma vez por semana, me ajuda bastante, mas eu preciso fazer o almoço, a comida. E assim, o que me chamou a atenção que ela falou agora, assim, é que a gente tem que olhar para nós mesmos. Será que como está as nossas virtudes? A gente está pedindo o Espírito Santo, a gente está pedindo a graça de Deus para ter essa paciência, ter essa prudência com os nossos filhos, para agir com misericórdia dos nossos filhos. Às vezes a gente está envolvido ali em alguma atividade até da paróquia, assim, de repente, assim, e o seu filho chega lá pedindo alguma coisa, você já fica bravo com ele. Já se irrita. Então, cadê o dom a virtude da prudência, da misericórdia? Será que eu estou agindo misericórdia com ele ou não? Eu estou, não, preciso resolver isso aqui agora. Ele chega aqui, eu já dou aquele, não, agora eu não quero, tal. Ele vai para o quarto dele, pode ser que ele nem queira falar comigo aquele dia. Então a gente tem que ver isso também, né? A gente tem que ver como que a gente está também, como que está a nossa fé, como que a gente está pedindo o Espírito Santo na nossa vida familiar, a gente está rezando junto com eles, a gente está conseguindo pelo menos uma vez por semana parar a família, né? Rezar um terço um pouco mais meditado, pedir também, ô filho, que você quer pedir alguma coisa, você está com algum problema, tal, quer colocar, às vezes eles vão falar que eu quero que meu time ganhe, às vezes sai os negócios assim, mas assim, é aquilo que é importante para ele aquele momento. Ele não vai ficar a vida inteira a gente pedindo isso. A gente tem que levá-los a ele amadurecendo isso. Mas assim, quando ele tem 8, 9 anos, ele vai muitas vezes pedir isso, vai pedir, não, eu quero que meu amigo volte a falar comigo. Então ele vai pedir essas coisas. Mas assim, já é um exercício, né, para ele poder estar desenvolvendo a fé ali. E muitas vezes é aquele jeito mesmo, né? Ele vai estar deitado ali, vai sair, vai levantar, vai no banheiro, volta, não vai estar concentrado, mas é assim mesmo que começa. É assim, nós mesmos, né, adultos, já temos alguma dificuldade de parar e rezar o terço, concentrado, pensar, muitas vezes a gente está pensando em outras coisas, mas assim, o que vai nos ajudar a lidar com essa situação familiar também é a nossa condição, como que a gente está, como é que está a nossa fé em relação a Deus, eu estou conseguindo orar, eu estou conseguindo estar com os sacramentos em dias, eu estou conseguindo confessar, como é que está o perdão com a minha esposa. Então tudo isso vai nos dar força para poder continuar na batalha árdua de educar os nossos filhos. Porque assim, né, gente, a educação leva tempo mesmo, a educação é difícil. Criar é fácil. Qualquer animal cria, cachorrinho cria lá os seus cachorrinhos, chega a uma certa altura, eles vão, e todos os animais. Agora, educar é difícil. Educar gera tempo, desgaste, choro, lágrima, tensão, irritação, estresse. Tudo isso faz parte, porque são sentimentos. E sentimentos vão acontecer, vão existir.
Mas a gente nunca pode desistir. A gente nunca pode desistir da educação dos nossos filhos e da nossa família. Por mais difícil que seja, a gente tem que acreditar que se Deus deu aquele filho para nós vamos educar. Se Ele deu esse dom da paternidade, a maternidade para mim, para o Renato, a Maria Clara e o Fabrício, por mais difícil que seja, temperamentos diferentes assim, meu Deus, mas a gente consegue, porque Deus, Ele, quando me deu eles, quando nós geramos, né, aqui no meu ventre, já veio essa graça já veio para nós conseguirmos educar. Então a gente sempre tem que ter essa esperança também, porque é difícil hoje em dia, e às vezes eu ouço muito, mas hoje em dia está muito difícil. Só que eu vejo assim que sempre foi. Se antigamente não tinha internet, eu tenho certeza que tinham outras coisas também, né? A informação tão rápida que hoje tem, mas eu imagino que também tinham outras dificuldades. Então a gente também não pode colocar tanto obstáculo assim, mas está quase impossível. Não, gente, é possível, é possível. Hoje é possível ser família, é possível educar os filhos para o céu. Porque a gente não falou, mas nós educamos para o céu. Não tem outro caminho. A gente quer ver nossa família, os nossos filhos lá no céu, nas virtudes. Desculpa. Assim, então, em relação à educação também, né? A gente tem que ajudar nossos filhos também, eles têm que ser inseridos na rotina da casa. Então começa com 6, 7 anos, começa, você não pode me ajudar aqui no lixo, você não pode lavar uma louça, você não pode arrumar a sua cama, me ajuda aqui a apertar esse parafuso aqui, me ajuda a levar essa cama lá no marceneiro, que nem eu fiz outro dia com o Fabrício lá. Então assim, a gente tem que ajudar, já com 6, 7 anos, já começar lá alguma atividade para participar da rotina do lar lá, para dar uma responsabilidade para eles começarem já a ser inseridos nas responsabilidades, porque isso daí vai ser bom para eles lá na frente. Muitas vezes a gente percebe que os pais querem deixar tudo arrumado na casa, então uma atividade que seu filho demoraria lá 1 hora para fazer, ele faz em 10 minutos lá e resolveu. A casa ficou impecável, mas será que não era melhor demorar um pouco mais? E o filho fazer, pegar a coisa no chão lá, porque às vezes os pais querem deixar tudo organizado, mas às vezes tem que deixar os filhos ali fazer as coisas. Então inserir também, aos poucos inserindo na rotina doméstica, para ir criando já essa responsabilidade, né? Com pouca idade lá, porque quando vai chegar lá na frente, vai chegar com 20 anos, 20 e poucos anos, ele vai ter essa responsabilidade na vida dele também, não vai deixar a casa desorganizada, a vida desorganizada, não, ele já vai cultivar isso desde criança. Então isso é importante também, né? Às vezes a gente vê que pais super protegem, que mimam muito os filhos, e isso daí vai ser ruim para a pessoa lá na frente. Então já tem que inseri-los ali nas atividades, nos deveres, nas obrigações. Então isso é importante também, né? E também assim, hoje nós vemos quanto que os pais hoje têm medo de falar um não para os filhos, né? De não deixar os filhos passar por frustrações, às vezes mesmo num jogo em casa, alguma coisa, deixa ele ganhar, coitado. Não, os filhos, e não só os filhos, todos nós precisamos passar por frustrações, precisamos perder, precisamos sofrer, precisamos chorar, porque isso, gente, faz parte da vida. Todos nós, um dia ou outro, vamos passar por um sofrimento, por um luto, por uma perda, por uma doença. Isso é inerente, faz parte da vida humana. Então a gente não pode poupar os nossos filhos disso. É importante, né? Uma dificuldade financeira, um desemprego. Lá em casa nós conversamos muito com eles em relação a isso.
Há um tempo atrás nós começamos a conversar. Ele sabe que a gente tem uma planilha, que tudo a gente coloca naquela planilha para ver se bate, o que ganha, o que sai. Eles sabem que pode ser que tal mês a gente não vá sair para almoçar fora, porque está mais apertado, tem que comprar um presente, tem que comprar um vestido, tem uma festa, um casamento. Então a gente aperta um pouquinho. Pode ser que esse ano não vá fazer uma viagem tão longa. Então, assim, eles têm que ir entrando em contato com isso também. Isso faz parte. Eles vão, um dia eles vão ter a família deles, se essa for a vocação. Mas é importante, mesmo se não tiver a família, saber administrar a vida financeira, né? Porque é um reflexo da nossa própria vida. Aquele que não consegue administrar a sua vida pessoal, não consegue administrar uma vida financeira também, por exemplo. E assim, que a Alessandra estava falando também, né? A gente tem que usar como exemplo, né? A família Martin, por exemplo, que criava os filhos para o céu, né? Criava os filhos para o céu. Então a gente tem que, nós como católicos, praticantes, a gente tem que pensar que o destino final é o céu. Ela até colocava, se meu filho vá se perder, que o Senhor leve antes. Realmente é muito difícil a gente chegar nesse ponto, né? Mas assim, a gente tem que educá-los para o céu mesmo. Essa que é a nossa meta, educá-los para o céu, que nem a família Martin fazia com seus filhos, né? E já tem uma santa, né, que é a Santa Teresinha, que é mais famosa, mas tem já Leônia, que era filha difícil, né? Que está no caminho também de beatificação. Então a gente tem exemplos próximos da gente que a gente pode se basear também, né? Nesses exemplos, né? E assim também, né? O que eu vejo que nós precisamos, né, como pais, hoje assumir mesmo o nosso papel e não ter vergonha de errar. Porque a gente não tem uma cartilha, a gente não tem um manual, isso não existe. Nós estudamos, nós aqui usamos, livro foi o que nos faltou, para a gente ler, meditar, rezar, falar, e a gente tem que estudar mesmo esse assunto, a gente não pode ter medo, e medo do erro. A gente tem que, quando errar com o filho, ir lá e se reconciliar, porque a gente erra tentando acertar. Qual pai e mãe que não quer o melhor para o filho? Então, quando a gente erra, eu erro mais, eu erro várias vezes, e eu chego para eles e peço perdão. Falo, gente, me desculpa, às vezes a mamãe fica mais nervosa, eu sou mais estressada, eu tenho um temperamento mais agitado, então vocês me desculpam, vocês me perdoam. Eu falo, porque às vezes eu grito, às vezes eu solto berro, grito, e isso eu sei que magoa, eu sei que fere, né? E uma coisa importante, como o Renato falou, ver se nós estamos bem, porque a gente corre o risco das nossas feridas, as nossas feridas internas, daquilo que nós recebemos, da educação que nós recebemos dos nossos pais, a gente, com as nossas feridas, transpor para os nossos filhos. Isso é um perigo. Por isso que temos que estar resolvidos, como o Renato falava. Temos que ver se perdoamos já o nosso pai, a nossa mãe. Às vezes não recebemos uma educação tão adequada, mas a gente também não pode parar nisso. Foi aquilo que eles puderam dar para nós, os nossos pais, né? E a gente não pode parar nisso. Não é porque o meu pai foi assim que eu vou ser assim. A gente ouve tanto isso, e isso não é certo, não é viável. Porque eu tive essa educação, então eu vou ser assim? Não. Você vai ser conforme aquilo que Deus quer. Você vai ser aquilo também que você responde. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Como que eu estou? Como que eu estou com a minha figura paterna? Como que eu estou com a minha figura materna? Isso interfere na educação dos nossos filhos. Será que eu ajo, certeza disso. Será que eu ajo com misericórdia com meu pai também, com minha mãe? Ou só fico lamuriando, reclamando, porque foi assim na minha época, ele tratava desse jeito e fica por isso mesmo?
A gente tem que usar as obras de misericórdia, tanto apresentado para a gente pelo Papa Francisco. Será que a gente está colocando isso em prática ou não? A gente, por aí já tem uma barreira aí. Então, se eu me resolver também, se a gente se resolver os nossos problemas que a gente teve lá no passado, com certeza a gente vai dar uns passos com relação aos nossos filhos, senão a gente vai ficar sempre se lamuriando, reclamando. Então a gente tem que usar isso também, né? Usar essa virtude, essas obras de misericórdia para poder realmente perdoar, né? Se realmente eu tive algum problema com o pai, com o irmão, cada um deve ter tido algum problema, né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? E algo também que é importante, a gente sempre pedir ajuda, porque, né, uma família, um pai e uma mãe, sempre assim, é difícil sozinho, só os dois, né? Por isso que é importante a gente estar inserido numa pastoral familiar, numa comunidade, né? Buscar, seja com sacerdote, buscar com outras famílias que já viveram aquilo. Na nossa comunidade a gente vive muito isso. Aqueles que têm os filhos mais velhos, né? Às vezes a gente fala, ai, como é que você fez com essa situação? Me dá uma luz também, você já passou por isso, me ajuda. Claro que o que ela viveu não vai ser o que eu vou viver, mas eu vou refletir naquilo, vai pelo menos me dar uma luz, né? E eu vou poder refletir naquilo e aí dar um passo com o meu filho, dentro da minha família. Então é importante estar junto, né, de outras famílias, discutir, refletir, discutir mesmo sobre como educar melhor, discutir temas atuais, né, daquilo que os filhos gostam. A gente precisa entender o universo dos nossos filhos, porque senão também como educar, né? Eu, por exemplo, a minha filha assiste lá não sei quantas séries lá, sei lá quantas, mas eu também preciso entender, eu preciso saber o que ela está vendo. Eu preciso entrar nesse universo, até para eu ver se é bom ou não, se é viável ou não. Mesma coisa o Fabrício, o que ele está jogando lá no videogame? Que youtuber que ele está seguindo, está vendo? Agora essa é a onda, né? Eu preciso saber se tem conteúdo adequado, se é inadequado. E aí com a nossa autoridade de pai e mãe, eu posso falar, não, esse não é legal. E eles sabem lá. Tanto que, só dando assim um testemunho breve, a gente foi para Canção Nova, para Aparecida e na Canção Nova, muito rápido, um dia só. E a gente comprou um livro lá, muito bom, por sinal, chama-se Diagnóstico Familiar. Um manual prático para diagnosticar as dificuldades e seguir a dores. É um livro de 2 psicólogos, ele é até diácono, e muito bom esse livro. E quando lá na livraria da Canção Nova eu peguei esse livro com o Renato, estávamos nós 4, o Fabrício, Maria Clara, meu filho é muito engraçado, é agora que nós não vamos poder assistir nada. Ele falava, Maria Clara, olha o livro que eles estão pegando. Então assim, eles já têm isso, entendeu? Então eles já assimilaram isso. Eu falei, Renato, olha o que ele falou. Um dia também ele chegou lá no almoço, eu só que almoço com eles, o Renato, a gente consegue jantar os 4. Ele falou, mãe, a professora hoje de história falou assim, ele é mais falante, a Maria Clara ela fala, mas é um pouco menos. Que sabe, mãe, aquele lá que Moisés bateu o cajado e o mar abriu e eles passaram, que aquilo lá foi tipo um tsunami. Mas eu acredito, mãe, eu sei que não foi, eu acredito. Aí a Maria Clara, que ela já é mais, né, ela falou assim, mas pode ser um tsunami. Eu acredito também, mas ninguém viu. Então você vê que ela duvida, ela ainda não assimilou, né? Então aí a gente conversou, eu falei, olha, Renata, a Maria Clara, ela ainda, o Fabrício não, ele falou, não, mãe, eu acredito que ele bateu e o mar abriu, não foi tsunami, mas a professora falou que foi tipo um tsunami. E ali a gente começou Então assim, são nessas pequenas coisas que a gente vai evangelizando e a gente vai percebendo também como anda a fé deles, né? Assim, e que falta.
que a gente levou eles lá na Canção Nova, né, lá na Aparecida. Então, assim, a gente assistiu um filme com eles, né, lá de 15 minutos sobre lá o milagre lá do Rio, né? Rio Paraíba do Sul lá. E daí assim, foi bom porque a gente comentou um pouquinho com eles, sentou lá num café, daí eles ficaram interagindo. Daí a gente visitou lá, tinha bastante objetos que pessoas lá devotas deixavam. Então assim, esse tipo de passeio é um passeio que abre também a cabeça para a fé das crianças, né? Então, para a gente instigar eles, né? A gente tem que ter uma maneira lúdica de passar a fé para eles, né? Às vezes aqui, de eu dar aquele sermão lá naquela hora, muitas vezes não vai assimilar. Ele não vai assimilar, mas assim, quem sabe aqui, vamos visitar lá a igreja lá do Frei Galvão, daí passeia, vê lá, você comenta com ele, que daí vai ajudar a despertar um pouco a fé dele, né? Então é essa forma mais lúdica que a gente tem que trazer para as crianças, que muitas vezes a gente não passa. Outra coisa que a Alessandra falou que eu achei interessante é a questão de que outras pessoas, outros casais já passaram por alguma situação e a gente não ter vergonha de se abrir. Muitas vezes a gente é muito fechado, mesmo participando da comunidade, da paróquia, a gente não se abre. Então a gente muitas vezes tem que quebrar essa barreira, chegar para um outro casal, você teve um filho mais velho, essa situação assim, como que você agiu, o que você fez, como você saiu, com certeza ele vai dar uma palavra lá que vai ser útil para a gente. Então a gente tem que se abrir também, se quebrar. Muitas vezes a gente fica naquela casta lá e tá tudo bem, tá mesmo, tudo bem? Às vezes não tá. Às vezes o irmão chega, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Não tá nada bem, né? Tô com um problema. Mas eu tenho que me abrir. Muitas vezes, então, falta isso, né? A gente ter essa muitas vezes, se quebrar mesmo, né? Poder se quebrar e falar, eu tenho esse problema mesmo. Você não pode me ajudar, não posso ir na sua casa, a gente pode conversar. Então, assim, isso daí também nos ajudou bastante, né? Na comunidade, ajuda bastante. A gente conversa com os casais que já tem filho mais experiente, os casais que tem um filho mais ou menos da nossa idade, a gente conversa, as mulheres conversam, os homens um pouco menos, os homens é mais fechado ainda, né? Os homens têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente ainda, de vez em quando, conseguimos ainda se abrir um pouco mais, né? Mas é importante também, né, isso, de a gente ter essa disposição, assim, do outro se achegar a gente. Porque assim, gente, uma coisa é certa, a família perfeita é essa. Só. Isso a gente tem que ter muito claro. Então, nós não somos perfeitos. Isso a gente tem que cair no nosso coração. Porque a gente quer o quê? Que o nosso filho seja o melhor, que o nosso filho seja o perfeito. Eu falo por mim. Eu tinha vergonha por causa do meu filho ser como eu falo para vocês. Só que por que eu tinha vergonha? Porque ele era igual a mim. E talvez eu não me aceitasse. Como eu falo para vocês, que eu falo, que eu uso. Aqui eu tô, né? Mas quem me conhece sabe, eu já chegando, eu já falo. E o meu filho é igual. E aquilo me matava. Então eu tinha vergonha, não gostava. Mas é ele, é o meu filho. E a Maria Clara a mesma coisa. Aí a Maria Clara, que era quieta, me incomodava também. Aí eu falava, então, e aí? Um é porque fala demais, o outro é porque é muito quieto. Então assim, não somos famílias perfeitas, não somos, ninguém aqui é. Não adianta porque não é. A gente luta, a gente quer. Eu e o Renato, a gente conversou muito e a gente assim, mas louvamos, agradecemos muito a Deus por ser escolhido para fazer essa palestra. Porque como nós crescemos, como nós estudamos, como nós conversamos, como colhemos frutos disso que estamos falando para você. Porque nós primeiro que ouvimos, né, caiu primeiro no nosso coração para a gente poder estar passando para vocês. Então foi muito, muito bom, muito interessante. E é isso, a gente não é perfeito, nossos filhos não são perfeitos, mas a gente caminha para o céu, a gente luta todo dia. Todo dia a gente se perdoa, porque também, como eu já falei, somos diferentes.
Às vezes eu espero coisa dele, ele espera atitudes minhas e que não vai acontecer, porque eu sou de um jeito, ele é de outro, e graças a Deus, porque tem dia que nem eu não me aguento, de tão agitada, tão assim, e ele chega, calma, nossa, mas vai dar certo, imagina, pronto, gente, é a paz para o meu coração. Então é esse equilíbrio, e isso é importante numa família, num casal, sem ter vergonha. Agora a gente vai ler. Vamos ler aqui. Esse livro também que nós usamos, muito bom, gente, Educar pela Conquista e pela Fé, do professor Felipe Aquino. Agora a Alessandra vai ler um texto aqui de como criar um delinquente. É da polícia de Houston, lá do Texas. Aqui. Já está marcado. Vocês prestem bem atenção aí, como que vocês criam um delinquente. Como não educar o filho. Há muitos anos, a polícia da cidade americana de Houston, no Texas, publicou uma norma de 10 pontos de como criar um delinquente. É interessante meditar neste resumo. Número 1. Comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando ele crescer, acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. 2. Quando ele disser nomes feios, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. 3. Nunca lhe dê qualquer orientação religiosa. Espere até que ele chegue aos 21 anos e decida por si mesmo. 4. Apanhe tudo o que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas, faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. 5. Discuta com frequência na presença deles. Assim, não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. 6. Dê-lhe todo o dinheiro que quiser. 7. Satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. 8. Tome partido dele contra vizinhos, professores e policiais. Todos têm má vontade com o seu filho. 9. Quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê essa desculpa: nunca consegui dominá-lo. E 10. Prepare-se para uma vida de desgosto. É triste, né? Mas a gente vê isso. Nós vemos isso hoje, e muito, na nossa sociedade. Agora vamos ler aqui também as mães más. Aqui, né? 55. 87. Para meditar, mães más. O Dr. Carlos, um médico psiquiatra, publicou uma interessante reflexão que transcrevo aqui para os pais. Um dia, quando meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de dizer-lhes: eu os amei o suficiente para ter perguntado aonde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar as balas que tiraram do supermercado ou revistas do jornaleiro e fazê-los dizer ao dono:
nós pegamos isto ontem e queríamos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas, enquanto limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, além do amor que eu sentia por vocês, o desapontamento e também as lágrimas nos meus olhos. Eu os amei o suficiente para deixá-los assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiram o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não, quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, e em certos momentos até odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estou contente, venci, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando lhes perguntarem se sua mãe era má, meus filhos vão lhes dizer: sim, nossa mãe era má. Era a mãe mais má do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer cereais, ovos e torradas. As outras crianças bebiam refrigerante e comiam batatas e sorvete no almoço, batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne, legumes e frutas. E ela nos obrigava a jantar à mesa, bem diferente das outras mães, que deixavam seus filhos comerem vendo televisão. Ela insistia em saber onde estávamos a toda hora, ligava para o nosso celular de madrugada e fuçava nos nossos e-mails. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas ela violava as leis do trabalho infantil, pois tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo e fazer todos esses trabalhos que achávamos cruéis. Eu acho que ela nem dormia à noite, pensando em coisas para nos mandar fazer no outro dia. Ela insistia sempre conosco, para que lhe disséssemos sempre a verdade, e apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, ela conseguia até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era mesmo chata. Ela não deixava os nossos amigos tocarem a buzina para que saíssemos. Tinham que subir, bater à porta para ela os conhecer. E enquanto todos podiam voltar tarde, à noite, tendo apenas 12 anos, tivemos que esperar até os 16 para chegar um pouco mais tarde. E aquela chata ainda se levantava para saber se a festa foi boa, só para ver como estávamos ao voltar. Por causa de nossa mãe, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo, em atos de vandalismo, em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa dela. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o nosso melhor para sermos pais maus, como minha mãe foi. Eu acho que este é um dos males do mundo de hoje: omissão, falta de amor. E acho que assim a gente pode estar ensinando. A gente nunca vai ter certeza que daqui
nosso filho com 7, 8, daqui 20 anos, os nossos filhos vão ser virtuosos, de caráter, um grande homem. Não vamos ter certeza nunca. Mas o que a gente tem que dar conta é ficar atento e fazer a nossa parte, e assumir o que o pai, a responsabilidade do pai, o dever do pai, é assumir e ficar atento, não deixar a vida passar, que se você não agir, alguém vai agir e vai ser tarde demais. Então acho que a gente poderia finalizar, né, esse momento.